Pois é. Elivaldo, vamos a Brasília com o Délio Rocha. Bom dia, Délio. Olá, Gorete. Bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa. Olha, Gorete, ontem tem uma novidade em relação à situação do ex-presidente Lula. A subprocuradora-geral da República, Áurea Lustosa Pierre, enviou ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, no dia 29 de maio, um parecer dizendo que o ex-presidente Lula pode ter progressão de regime e já pode ir para o regime semiaberto. Só que o acesso ao regime semiaberto não será imediato, apenas com esse parecer. Neste momento, o ministro Félix Fischer está analisando o parecer da subprocuradora-geral da República, Áurea Lustosa, e depois os outros ministros do STJ também vão ter que julgar esse parecer. Lembrando, viu, Gorete e Elivaldo Barbosa, que o ex-presidente Lula está preso desde abril do ano passado. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do triplex de Guarujá. E aí, depois, em abril deste ano, o STJ fez uma revisão e reduziu a pena do ex-presidente para 8 anos, 10 meses e 20 dias. E foi com base nessa redução da pena que a subprocuradora-geral da República, Áurea Lustosa Pierre, foi aí que ela se embasou para apresentar esse parecer pedindo a redução, a progressão de pena para o ex-presidente Lula. E caso esse regime semiaberto seja concedido, o ex-presidente poderá trabalhar durante o dia, voltando para a prisão à noite. Gorete. Délio, esse é um assunto da ordem do dia. A defesa do ex-presidente Lula continua, inclusive, defendendo a absolvição dele, diz que não há outra alternativa para a defesa. Agora, a gente tem outros assuntos importantes também sendo discutidos. Desde ontem, a questão das mudanças previstas na Carteira Nacional de Habilitação é um desses temas. Tem alguma novidade sobre isso, Délio? Olha, Gorete, são muitas mudanças aí no Código Nacional de Trânsito, incluindo aí mudanças na CNH. Ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve pessoalmente na Câmara Federal para apresentar esse projeto de lei que prevê aumentar aí a validade da CNH de 5 para 10 anos e no caso de motoristas com mais de 65 anos, esse prazo vai passar de 2,5 para 5 anos. Além disso, também vai aumentar o limite de pontos para que o motorista tenha a carteira, para que o motorista vá perder a carteira de motorista. Hoje são 20 pontos, mas conforme esse projeto de lei vai passar para 40 pontos. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também esteve ontem na Câmara e ele deu mais detalhes sobre esse projeto. Vamos ouvi-lo. Validade do exame de direção, do exame de saúde, está passando de 5 para 10 anos, isso tem uma razão orgânica, não faz sentido. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou e a gente está impondo a cada 5 anos um exame para fazer a carteira. E uma coisa muito importante, o cidadão vai poder fazer esse exame em qualquer clínica, ele vai poder fazer no SUS, ele vai poder fazer no plano de saúde, então a gente está tirando a exclusividade do Detran. Gorete, olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele também pretende aí barrar a instalação de novos radares eletrônicos nas rodovias federais. Existe uma previsão aí de que fossem instalados mais 8.000 radares eletrônicos, mas se depender do presidente Jair Bolsonaro, esses radares não serão instalados. Agora, aí em relação a esse projeto que foi apresentado ontem, ele agora vai ser discutido em algumas comissões da Câmara, depois vai ser enviado para o plenário da Casa e aí depois, no segundo momento, será discutido no Senado. Gorete. Tem muita água para rolar ainda, hein, Délio? Délio, um outro assunto também que deve ser discutido hoje no Congresso, inclusive vai ser apresentado, é o projeto que prevê a questão do crédito suplementar, né? O governo federal, Jair Bolsonaro, está pedindo aí autorização para recursos da ordem de 250 bilhões de reais. Mas há divergência também quanto a esse valor, né?
Tem sim, Gorete. Olha, é um montante bem elevado, né? Esse dinheiro, o governo quer autorização para custear a máquina administrativa. No momento, esse crédito suplementar está sendo discutido na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que é o local adequado para se discutir essas questões ligadas ao orçamento. E ontem, viu, Gorete, eu conversei com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e ele falou aí da necessidade de o governo utilizar esse crédito suplementar. O senador piauiense disse que a situação do país é muito difícil e que aí os deputados e os senadores precisam olhar aí com um jeito especial, ter um olhar especial para essa solicitação do governo. Vamos ouvir o que disse Marcelo Castro. É o PLN talvez mais importante que vai acontecer este ano aqui no Congresso Nacional. Por quê? É um PLN no valor de 248,9 bilhões de reais. Então, um valor muito expressivo, muito significativo, e esses recursos são basicamente para fazer face aos pagamentos do INSS, os aposentados e pensionistas do INSS, ao Bolsa Família, ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, e ao Plano Safra. Olha, mas entre o que o governo está querendo e entre o que os congressistas vão autorizar, existe uma diferença. Eu conversei, Gorete e Elivaldo Barbosa, com o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, que é o relator desta matéria, e segundo o parlamentar maranhense, o governo não deve levar esses 248,9 bilhões de reais e que, segundo ele, existe aí um entendimento entre os líderes da Câmara e do Senado para oferecer um valor menor de cerca de 92 bilhões de reais. Esse montante, conforme o parlamentar, será suficiente para o governo gastar aí com esses programas até outubro. E aí, na opinião do relator, o deputado Wildo Rocha, o governo aí deveria então aceitar esse valor e em outubro analisaria a situação, o cenário do país e, se fosse necessário, aí sim apresentaria um outro PLN, faria uma nova solicitação de crédito suplementar. Gorete. Velho Rocha falando de Brasília, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã. Olha, Elivaldo, praticamente um terço, né, do valor que está sendo proposto. É aquela história, Gorete, os deputados e senadores, eles dão uma parte, mas ficam também com a valorização do próprio parlamento, ou seja, é uma dose assim, parcelada do que o governo federal pretende para suplementar as suas despesas. Aí esperar para outubro, para ver como fica o cenário da economia para se pensar em um novo suplemento. Os deputados consideram, o Congresso considera, a princípio, um pedido muito alto. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, foi só o deputado Oliveira Neto, do Cidadania, admitir mudar de partido, não agora por causa da fidelidade partidária, mas na janela de 2022, podendo migrar para o PTB, que a direção do Cidadania entrou em campo. Ontem, o presidente da sigla no estado, Celso Henrique, foi pessoalmente conversar com o deputado Oliveira Neto e lá, depois da conversa, ele me disse: a chance de Oliveira Neto deixar o Cidadania é zero. Ele está convicto de que permanecerá até o final do mandato e buscará a reeleição em 2022 na mesma sigla no Cidadania. Por hoje é só aqui no Notícias da Manhã, Elivaldo Barbosa, mas você acompanha nosso grande profissional no Jornal do Piauí e também no cidadeverde.com. Com certeza, Gorete. Até amanhã aqui no Notícias da Manhã. Tchau, tchau.